noite, renovada cantareira, glória a Deus, estamos juntos em mais uma quinta online, terminando esse mês que passou tão rápido, com tantas palavras do Senhor para a nossa vida, e glória a Deus que você está comigo, glória a Deus que você está junto com a nossa igreja, glória a Deus que você está junto, que nós estamos juntos com o Senhor, amém? Alargando a tenda, nos posicionando, temos aí recebido muito alimento da parte do Senhor para colocarmos a nossa fé em prática, amém? E como de praxe, como sempre, vamos orar, começar essa quinta online buscando o Senhor, o direcionamento que Ele tem para as nossas vidas, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, apresentando ao Senhor esta quinta online. Queremos pedir que o Teu Espírito fique conosco, porque se não for o Senhor, Pai, de nada nos adianta falarmos, ministrarmos, ouvirmos a Tua palavra. Precisamos, clamamos pelo Teu Espírito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu te peço, Pai, que nesta noite, neste dia, neste momento que essa pessoa parou para ouvir esta quinta online, eu peço que o Senhor envie agora, juntamente com o Teu Espírito Santo, que está com cada amado aqui presente, os Teus anjos, dentro e fora desta casa, desse trabalho, no seu meio de transporte. Pai, vai retirando toda a fadiga, todo o cansaço, todo o estresse, toda a preocupação com o amanhã, toda a preocupação com aquilo que não está dando certo. Em nome de Jesus, que nós possamos agora, Senhor, colocar tudo diante do altar do Senhor, sabendo que o Senhor é um Pai que está presente e cuida de todas as situações da nossa vida. Guarda, Senhor, cada família, cada homem, cada mulher, cada representante do seu lar aqui, e que esta palavra, Senhor, cele o poder que há no nome de Jesus em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por esta oportunidade, por esta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, boa noite. Antes de começarmos aqui essa última palavra sobre nós nos posicionarmos, né? O que tem tantas palavras que nós poderíamos colocar, que o Senhor espera que nós tenhamos a nossa posição firmes, né? Fortalecidas nele, para colocar em prática tudo aquilo que Ele tem ministrado para as nossas vidas. Mas antes só disso, eu gostaria de agradecer. Recebi muita mensagem, principalmente em relação à da quinta online da semana passada. Glória a Deus pela sua vida, que se posicionou em permanecer em pé, em permanecer em reedificar, em permanecer em reconstruir. Glória a Deus pela sua vida, e que o Espírito Santo continue testificando no seu coração, e que você continue perseverando, amém? E hoje, para nós finalizarmos esse posicionamento em Cristo, que nós começamos ali desde a primeira obediência, depois nós viemos falar sobre proteção, depois nós viemos falar sobre reedificar, reconstruir. Hoje é o que? Não adianta nós fazermos nada disso. Não adianta nós obedecermos, não adianta nós termos a certeza que estamos protegidos, começarmos a reconstruir, a refazer, se nós não permanecermos. Então hoje nós vamos falar aqui, o posicionamento em Cristo, de permanecer. O quanto é importante nós permanecermos. E aqui, antes de falar um pouquinho, eu peguei aqui, olha, o que é permanecer? Achei muito interessante aqui, que está falando para nós. Permanecer é continuar sendo, prosseguir, existindo, conservar-se, ficar, insistir com pertinácia, que é obstinação. Fui até pesquisar o que era pertinácia. E persistir. E aí um exemplo que ele deu, ele falou bem assim, ó, chovia, mas a terra permanecia dura. Eu achei bem interessante esse exemplo que ele deu para nós, por quê? Porque por mais, isso trouxe para minha vida, porque por mais que as circunstâncias nos mostrem algo, eu e você precisamos permanecer em Cristo, permanecer posicionados. E eu estava buscando no Senhor, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Né? Eu comecei, Senhor, por que quando a gente lê ali na Bíblia, a gente vê assim, aí levantava reis e tirava reis, e esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, e esse fez o que era mal, e esse fez o que era bom, e esse fez o que era mal. E nós vimos isso muitas vezes, e aquilo começou a me intrigar, e o Espírito Santo começou a ministrar comigo, falou assim, pega ali e vamos ler, né? Então aqui, vamos aqui juntos ler, está lá em 2 Crônicas 34, o poder de permanecer. 34:1, tá? Vamos lá.
Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubou perante ele os altares de Baalins e despedaçou as imagens que estavam em cima deles. E os reduziu a pó e os aspargiu sobre as sepulturas que lhe tinham sacrificado. E aqui, quando nós continuamos a ver, né, Josias começou ali, ele começou, né, quando eu vejo gente, 8 anos, né, imagina uma criança hoje de 8 anos, ela começa a reinar, e com 16 a Bíblia nos diz que ele começou a buscar o Senhor, o Deus de Davi. E você vê ali que nós temos a convicção que quem começou a testificar para ele foi o Espírito Santo. E ele começou a fazer aquela limpeza, e ele fez o que era reto. Ele limpou, ele derrubou, ele levantou, ele fez tudo. Passando aqui mais para frente, tá ali em... Cadê? Aqui no finalzinho, onde que foi que eu marquei? Bem interessante. Aqui, ó, tá no 34:9, deixa eu ver. 34:7. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, o tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra, então voltou para Jerusalém. Então nós vemos ali que ele limpou todas as cidades, limpou toda a terra de Israel, e ele voltou para Jerusalém, depois de ter feito todo aquele trabalho. Então você vê que nós vemos aqui que ele estava posicionado em fazer ao Senhor, em retirar a idolatria. Ele estava ali com 16 anos sondando o que agradava o Senhor e o que não agradava, e se propôs a tirar tudo, coisa que eu e você hoje trazendo para as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos isso, sondamos o nosso coração, da nossa casa, vemos se nós estamos fazendo algo que não é do agrado do Senhor, e a gente vai limpando, a gente se posiciona. Não, eu não quero mais isso. Olha, eu estava fazendo isso, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. Aqui no capítulo 8, aí fala assim, Josias repara o templo. Então agora ele foi para outra parte. Ele viu que o altar do Senhor, o lugar do Senhor estava danificado, quebrado, estava errado. E ele se posicionou para reparar todo aquele templo. E ali nós vemos que ele deu os carpinteiros, ele fez um excelente trabalho ali na igreja. Agora, o que me chamou muito a atenção, que nós vemos aqui na sequência, ele faz aqui, ó. Ele foi, depois de ter feito tudo isso, ele... Cadê? Ele temeu ao Senhor. 34:21. Aqui, 34, 2 Crônicas 34:21. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e falaram a ele a esse respeito. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses. No 26, porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e resgataste as tuas vestes, diz o Senhor, eis que te reunirei a teu pai, e tu serás recolhido ao sepulcro em paz, e aos teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com essa resposta ao rei. Aí aqui no 29 ele diz assim, então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens e todos os habitantes, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, do maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achada na casa do Senhor.
E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança, que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achassem em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais. Esse aqui eu fiz questão de nós lermos esse capítulo inteiro, porque para mostrar o quanto Josias ele estava posicionado. Desde a sua infância, aos 8 anos, ele estava posicionado. E quando nós lemos aqui tudo que ele fez, de todas as limpezas que ele fez, mostrava um posicionamento. Por isso que a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E isso nos mostra o quê? Você vê que mesmo ele fazendo tudo reto, ele foi buscar nos livros e viu que ele precisava se arrepender. Ali veio o temor dele. Porque o antecessores deles estavam fazendo o que era errado. Então ele temeu por aquilo. E assim como nós vimos a profetisa falou, olha, por quanto você me se humilhaste, diz ao rei, diz a Josias, ele se humilhou perante mim, não virá sobre ele esse mal, ele terá paz. Então o que o Senhor espera de mim e de você, que no meio do nosso posicionamento nós continuemos atentos e alertas a procurar se tem algo do qual nós estamos fazendo aliança, às vezes por algum contrato, por palavras, alianças com pessoas que não são do agrado do Senhor, e muitas vezes nós podemos não perceber. Então esse temor precisa ser dentro do nosso coração, ao ponto de nós ficarmos sondando tudo que nós estamos fazendo. E ali na sequência, quando nós vemos aqui, no 35, a celebração da Páscoa. Ele foi uma Páscoa, tanto que aqui no final, 35:18, no final de tudo que ele deu novilhos, fez sacrifício. No final ele disse assim, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Então nós podemos ver aqui, que tudo está indo muito bem para Josias, tudo está indo muito bem. Ele limpou, ele edificou, ele fez o que era reto, ele sondou o coração, ele pediu perdão pelo que tinham feito, ele se arrependeu, ele chamou o povo, ele arrumou o templo, ele celebrou uma Páscoa do qual antes nunca tinha tido até aquele tempo. Então Josias, ele estava firme, ele estava posicionado, Desde o começo ele estava obedecendo, ele estava protegido pelo Senhor, ele ficou na posição, ele reedificou, ele reconstruiu. E isso nos mostra o quê? Qual é o ponto principal que eu quero ministrar, que eu quero falar aqui, que nós tenhamos essa conversa entre nós essa noite. Qual é o ponto principal de todo esse reinado de Josias? É esse ponto aqui que eu quero falar agora, que está lá em 2ª Crônicas 35:20. É aqui a nossa palavra-chave para esta noite, que nós vamos fazer o quê? Posicionamento em Cristo, em permanecer. Então tá aqui, Josias é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para velejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram de sua boca, da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Irmãos,
isso é algo que eu parei e eu fiquei pensando e meditando, porque assim, como pode, né? Você vê que ali ele fez tudo, ele permaneceu, ele ficou, ele fez, ele celebrou uma Páscoa que nunca havia acontecido, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e aqui no fim, ele foi morto de uma maneira banal. Por quê? Porque quando nós ficamos olhando aqui, eu comecei a estudar, falei, por quê? Por quê? Aí nós podemos ver aqui, foi orgulho? Foi autossuficiência? Ele já estava habituado a ganhar e ele não parou? O que aconteceu? Cadê o temor que ele tinha ali, que ele estava falando, peraí, ele ouviu as palavras do Senhor e temeu. Por que quando ele ouviu o rei do Egito falando, olha, não peleje comigo, porque o rei do Egito, porque o Deus está comigo para que não te destrua, ele não parou e foi ao menos buscar o Senhor, ou buscar alguém que pudesse lhe dar um conselho segundo aquilo que estava no coração do Senhor. Qual foi o momento que fez com que Josias perdesse a posição em permanecer, em depender do Senhor? O que fez? E isso nos traz para hoje, né? Quando nós vemos aqui que o povo pranteou, pelejou, né? Isso nos traz para hoje. Que muitas vezes nós podemos estar habituados a ganhar, habituados a fazer da nossa forma, habituados a fazer do nosso jeito. Ai, Deus fala comigo, Deus já me falou. E aí nós caímos no quê? No orgulho. Aí nós caímos aonde? Ai, eu já sei como que faz, eu já fiz isso antes. Né? E sendo que o Senhor quer uma dependência diária, Ele quer que nós o busquemos em todas as nossas decisões. E essa morte não retira de Josias tudo que ele foi bom, que a Bíblia menciona que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e isso é comigo e é com você, mas para que não haja morte. E às vezes uma morte, eu não estou falando de uma morte física, muitas vezes é uma morte espiritual, é uma morte familiar, é uma morte na conversa, é uma morte no relacionamento. Existem vários tipos de mortes que nós podemos ter. Por quê? Porque nós perdemos a posição em Cristo em permanecer como na primeira vez, em permanecer como no primeiro amor, em permanecer como nas primeiras buscas, né? Eu lembro muito, uma palavra que o Senhor fala muito comigo, é que lembra-te de onde caíste. Né? Levanta-te, pratica as primeiras obras. E muitas vezes as primeiras obras vai ser o nosso quarto secreto. Muitas vezes as nossas primeiras obras vai ser separar o nosso devocional, como nós fazíamos no Existe. Muitas vezes as primeiras obras vão ter aquele amor para com as Escrituras. E isso, o que o Senhor nos traz? É um alerta, né? Serve de um alerta para nós permanecermos. Para nós permanecermos em Cristo, nós precisamos estar renovados. Né? E quando a gente fala renovado, é o renovo, é um novo todo dia. Né? Eu não posso estar habituada a fazer o que eu faço. Você em casa não pode estar habituado. Nós não podemos fazer no automático. Porque eu acredito sim que Josias aqui ele estava fazendo no automático. Né? Porque quando nós vemos aqui, ele não é compatível com tudo que nós vemos nos capítulos anteriores. Né? Ele agiu de modo diferente, ele foi no impulso. E esse impulso lhe custou a vida. E aqui eu marquei assim, olha, muitas vezes por nós já estarmos habituados a vencermos, nós podemos nos perder no posicionamento. Então hoje, que nesta noite, eu e você tenhamos um alerta, quando nós tivermos, porque a Bíblia mesmo diz, né, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então o cair, ele é real para qualquer pessoa. Para qualquer discípulo, para qualquer filho, o cair, ele é uma realidade. Eu não posso estar segura na minha santidade. Eu não posso estar seguro no que eu faço. Eu preciso sim estar seguro em Cristo Jesus, no que eu creio, na graça, na misericórdia, na exortação, na obediência. Isso sim eu posso estar seguro. Mas eu não posso me gloriar em nada que diz respeito às minhas limitações humanas. Porque isso sim eu me torno um alvo fácil do inimigo. Eu me torno um alvo porque ele mexe no ego, porque ele mexe no orgulho, porque ele vai na autossuficiência, eu posso, eu sei, eu consigo. Então que hoje nós possamos clamar ao Senhor para que esse alerta do Espírito Santo para as nossas vidas, para que nós estejamos alerta, para que quando nós possamos ouvir ou ver ou precisarmos tomar uma atitude, ela seja direcionada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Senhor, para que nós não venhamos a ter algum tipo de morte. Amém? E aqui só para finalizar, ele fala assim, ó, no 2 Crônicas 35, 25.
E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto aos mais dos altos de Josias e todas as suas boas obras, conforme que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, as suas boas obras. Né? Então, mais uma vez, esse é um alerta para as nossas vidas. Né? Aquilo que aconteceu com o rei Josias pode facilmente acontecer conosco. O que vai fazer com que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que Josias cometeu? A palavra. Né? A palavra ela serve de inspiração, a palavra ela serve de admoestação, a palavra serve como uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Então tudo que nós precisamos se encontra na palavra. O segundo ponto, eu preciso estar sensível ao Espírito Santo, porque ele vai me alertar, ele vai te alertar. Só que se nós não estivermos sensíveis ao Espírito Santo, nós não vamos conseguir ouvir o que ele tem para falar e vamos acabar nos precipitando. Então, em nome de Jesus, que esta noite eu e você nos mantemos a posição, estarmos posicionados em Cristo para permanecer. Que a palavra que houve em Josias, ela esteja em nós, porém o final nosso seja diferente do final de Josias. Que nós possamos continuar fazendo boas obras segundo o coração do Senhor e sermos direcionados pelo Espírito Santo para ir e para voltar, para falar e para calar, para nos posicionarmos e para ficarmos no lugar que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós finalizamos essa quinta online. Que você guarde essas palavras no seu coração, que o Espírito Santo te capacite a colocar cada uma delas em prática, porque é isso que vai fortalecer o irmão, é eles olharmos para cada um de nós como Cristo, como corpo de Cristo, e nós estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que nós estejamos vigilantes, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a tropeçar com o nosso pé em pedra, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, e nós precisamos estar alertas. A palavra desta noite é alerta. Mantenha o seu posicionamento em permanecer, permaneça alerta, permaneça atento, permaneça na posição. Ainda que a chuva venha, a terra permanecia dura. Isso serve para nós, ainda que todas as situações aconteçam, que tudo mude para o bom ou para o desafiador, eu e você permaneceremos em Cristo Jesus, posicionados em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você ora comigo aí que eu vou orar daqui e nós vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por este término deste propósito, desse mês de março e deste ano. Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra é rema, a tua palavra é profética, é na tua palavra, nas escrituras da tua palavra que nós encontramos alimento, direcionamento, conforto, confronto. É na tua palavra, Senhor, que nós somos alimentados. Pai, eu te louvo porque o Senhor vem alerta, o Senhor vem para nos despertar, porque a tua palavra diz: aquele que está em pé vigie para que não caia. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada homem, que cada mulher aqui representado esteja fortalecido em ti, na força do seu poder, para estar firme, permanecendo no Senhor, ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu Espírito. Pai, que nenhum deles se percam, que a minha casa não se perca, que nós não nos percamos, Senhor, nas autoridades, no que nós estamos achando, mas que nós venhamos a ser direcionados pelo Teu Espírito, para seguir a Tua palavra, para direcionar segundo a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, vai despedaçando o jugo do inimigo, Pai, que queira nos tirar da posição de obedecer, da posição de sabermos que somos protegidos, da posição de reedificar. Nós vamos permanecer, Pai, em Ti,
para a honra e para a glória do teu nome. Pai, assim como Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, que seja assim sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, sobre cada homem, sobre cada mulher, no seu lar, no seu canto, no seu trabalho, que seja assim sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus. E que nós, cada um de nós, não venhamos nos perder e seguir, Senhor, a nossa dureza de coração, o nosso coração enganoso. Não, Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos para obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua força, pelo teu renovo. Pai, nós queremos declarar o renovo do Senhor, que nós sejamos renovados no Senhor e na força do seu poder, como na primeira vez, como no primeiro amor. Levante-se, 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 posicionados no Senhor e na força do seu poder, para obedecer, para receber, para estar protegido, para reedificar e para permanecer, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Próxima quinta-feira teremos uma nova quinta online, com um novo mês, com novas palavras proféticas, para nós tomarmos passe e colocarmos em prática, né? Porque nós não somos gordinhos na fé, nós somos aqueles que colocam em prática aquilo que temos recebido do Senhor. Nós multiplicaremos em nome de Jesus. Esteja alerta, vigie, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Que sejamos como Josias a fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas que não sejamos como ele no fim da nossa obra, para que nós não nos percamos bem no final, porque o final das coisas ela é melhor do que o início. Então, em nome de Jesus, permaneça posicionado em Cristo Jesus e na sua palavra, e tudo lhe irá bem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite e até a próxima quinta online.